Eu quero falar para você sobre o GPS de nascimento, tá? Que é o que a gente já vem discutindo nos stories há algum tempo. Se você me acompanha, você faz parte da minha audiência, você já sabe do que eu tô falando. E eu quero falar o seguinte para você. Além desse GPS que você traz no seu gene, que são as características genéticas dos seus antepassados, dos seus ancestrais, características que são externas e internas, você traz também no seu inconsciente as crenças, as coisas que os seus antepassados, os seus ancestrais, eles acreditavam, tá? Então, além de você trazer no gene, você ainda traz no inconsciente essas informações. E essas informações, eu vou te dizer uma coisa. Para você traçar uma rota hoje, com essas informações, você não vai conseguir chegar ao seu destino, ao lugar que você deseja. Porque destino, para mim, é o lugar que você deseja chegar. E você não vai conseguir chegar. Por quê? Porque esse GPS já não está atualizado. Ele não funciona mais. A rota que ele traça não serve mais para os dias de hoje. Então, o que acontece? Essas coisas que os seus antepassados passaram para os seus pais, você continua passando para os seus filhos. E se você não tem filhos ainda, ou não quer ter, isso não importa, você vive ainda com o GPS que os seus pais passaram para você, tá? Porque inconscientemente você percebe que tem alguma coisa que não está fazendo sentido para você. Vai chegar um momento na sua vida, se já não estiver acontecendo, vai acontecer, que você vai perceber, você vai sentir, vai dar alguma coisa aqui dentro que você vai falar, poxa vida, tem alguma coisa que não está caminhando, eu não estou conseguindo caminhar. Por quê? Porque você está usando o GPS que veio lá do seu passado. O GPS que o seu pai deu, sua mãe deu, sabe? Dos seus ancestrais, daquelas pessoas que vieram antes de você e passaram para você esse GPS do inconsciente. E o GPS do gene é um GPS que você não pode apagar. Você não pode ignorar. E é um GPS extraordinário. Por que ele é extraordinário? Porque ele te dá uma rota para você voltar aos seus antepassados. Ele te dá uma rota para você ir lá e reconhecer da onde você veio, qual a sua origem. Gente, eu tô com um gato, quem acompanha meus stories, e eles estão ficando safados. Agora eles estão dando de entrar dentro de casa e subir no sofá. Eu não gosto de gato dentro de casa. Eu amo os animais, gente, mas eu acho que cada um no seu habitat, cada um no seu quadrado. Então eles ficam fora de casa, eles ficam lá no quintal. Às vezes eles dão uma passeada por dentro de casa, mas saem. Agora, olha, o Alcides você tá vendo ali, né? Tá dando pra ver? Alcides, eu não quero você aqui dentro de casa. Pode sair. Sai. E ele me olha com uma cara de deboche ainda quando eu falo. Daí eu tenho que pegar um paninho vermelho e sai. Aí ele sai correndo. Eu não bato, lógico, né? Não faço isso. Mas eu acho que animal é animal e gente é gente. Então isso é um assunto para outra hora, tá bom? Mas o que eu ia dizendo para você é que o que os seus antepassados passaram para o seu gene, esse GPS você não pode deletar, você não pode deixar ele para lá, porque ele é seu, tá? Tá com você. Então você não pode arrancar ele daí, nem deve se pudesse. Porque esse GPS é extraordinário. Porque se você quer saber da sua característica interna ou externa, você volta. Você liga seu GPS para voltar, tá bom? A rota. Essa rota te leva lá, para os seus antepassados, para os seus ancestrais, para aquelas pessoas de onde você veio, suas características, o que você quer saber sobre você. Mas
O que veio junto no inconsciente, que eles foram colocando, um passando para o outro, de geração para geração, esse GPS aí, você tem que deletar ele. Essas crenças, essas coisas que faziam sentido lá na época do seu pai, da sua mãe, não fazem mais sentido hoje. Por isso que você que é pai, ele voltou. Por isso que você que é pai ou mãe, não consegue se conectar com seu filho. Exatamente por isso. Por quê? Porque o seu GPS inconsciente está te dizendo uma coisa que hoje não funciona mais. Então você não consegue ter essa conexão. E às vezes você fala assim, não consigo controlar meus filhos, mas não vai controlar mesmo. Ô Alcides, por favor, você está atrapalhando meu vídeo, Alcides. Vai, sai daí. Sai. E você não consegue se conectar com seus filhos. Você nunca vai conseguir controlar os seus filhos. Tá? Porque controlar é uma coisa... É uma coisa que acontecia lá atrás, séculos e séculos atrás. Que hoje não existe mais de controlar ninguém. Você não pode controlar nada. Não existe controlar ainda mais uma pessoa. E quando a pessoa se sente controlada, ela se descontrola. Hoje, ninguém gosta de sentir isso, que está sendo controlado. O que você pode fazer é ficar atrás, direcionando os seus filhos. Esquece esse negócio de controlar. Você pode ter sido controlado pelos seus pais. Os seus pais podem ter dito para você que tem que controlar. E você está passando isso para os seus filhos. E você está fazendo... Se você achava isso ruim lá, quando você era criança, você está fazendo a mesma coisa agora. Com seus filhos. Você está sendo os seus pais agora. Como eles foram. E hoje não funciona mais assim. Não é assim. Você tem que deixar os seus filhos leves. Só tem que direcionar. Você tem que ficar atrás dos seus filhos, direcionando, mostrando para eles a rota que eles têm que seguir. Você é o GPS deles, mas a sua atualização não pode ser a atualização dos seus pais. Não funciona mais. Não dá mais. Então você precisa trocar esse GPS do inconsciente, que são essas coisas que os seus pais acreditavam que hoje não dá para você continuar seguindo isso. Por isso que você acha que você não consegue controlar, que seus filhos são rebeldes, que isso, que aquilo. Por quê? Porque você não pode mais. Não dá mais. Você só direciona os seus filhos. Por quê? Porque o sistema é muito forte. Porque a mídia é muito forte. A atração que eles estão colocando aí é muito forte. Então você não consegue competir com eles. Então muda o sistema. Você não consegue quebrar o sistema, nem falar que vai mudar o sistema. Isso não existe. Tá? Ele é poderosíssimo. Então você vai criar o seu sistema. Cria o seu sistema. Então cria um GPS novo. E eu criei um GPS novo que pode ajudar você nesse sentido, tá? Então, primeiro, o que você precisa fazer? Primeiro, você precisa acreditar que você tem que se esforçar para ter essa mudança, para salvar seus filhos, ou seu filho, ou sua filha, não importa, a sua cria. Se você quiser salvar a sua cria, você precisa dar um passo. E tem gente que fala, eu vou fazer, eu vou acontecer, mas não faz nada, procrastina. A procrastinação é a febre do momento, tá? Procrastinar, tá? É o grande auge do sistema agora. Então, ele está fazendo tudo para você procrastinar, para você não entender o que está acontecendo, para você passar para os seus filhos aquilo que você já vem trazendo dentro do seu GPS, do inconsciente, a mesma rota, e não vai ter conexão, você não vai conseguir. Então você vai criar jovens frustrados, você vai criar jovens derrotados, você vai criar jovens que são imediatistas, você vai criar jovens que são mimimizentos, você vai criar jovens que não vão ter casca grossa,
para nada, que quer dizer, não vai ter a sua própria proteção, não vai saber se proteger, nem vai saber lidar com esse mundo que está aí. Mas você precisa parar de procrastinar para que ele pare de procrastinar também. Só que você precisa conhecer isso. Você precisa... O que eu faço para parar de procrastinar? Você começa com coisas mais leves. Porque quando esse GPS sair e eu oferecer ele para você, você não vai conseguir usar. Por quê? Porque você fala que vai fazer, mas não vai fazer. Porque você não conhece o problema que está aí agora com você, que é a procrastinação. Você ainda não conhece isso. Você não sabe o que isso vai trazer de ruim para você. Então, para de procrastinar. Para de procrastinar aceitando que você tem que mudar. Como que eu paro de procrastinar? Acontece com a gente quando a gente está no meio de um processo e a gente quer desistir. A gente tem os pontos fortes e fracos. E os pontos fracos, eu vou te dizer, eles passam por cima dos pontos fortes. É incrível como que a gente consegue fazer isso acontecer na nossa vida. Se você quer deixar um filho forte, a sua criança, né, a sua cria, um adulto forte, um adulto preparado para esse mundo que está chegando aí, você tem que se preparar para você passar para ele. Como que você vai passar para o seu filho, vai ensinar o seu filho, vai educar o seu filho, se você não sabe, você está aí num processo que você não sai do lugar. Você procrastina. Você procrastina uma informação de aprendizagem. Você recebe uma informação de aprendizagem, você não faz nada com ela. Você nem se desenvolve. Como que você quer amanhã ou depois olhar para o seu filho? Porque o que a gente quer para o nosso filho é que ele consiga fazer sozinho. Que ele consiga se sobressair, que ele consiga transbordar, que ele consiga olhar para uma situação e falar assim, eu consigo isso. Porque nós, pais, não vamos estar aqui para sempre. E qual é o legado que você vai deixar para o seu filho? Não pense em coisa material, não, tá? Porque o material só dá discórdia, é desgraça, só dá isso. Pensa em que você vai deixar de estrutura psíquica, de autoconhecimento, de coisa forte, interna, para sua cria, para ela poder se desenvolver como pessoa. Porque se ela conseguir se desenvolver como pessoa, ninguém segura a sua cria. Nada para ela. Nada corrompe a sua cria. Tá? Mas para isso você precisa fazer logo, porque o tempo está passando, sua cria está crescendo. E você está usando com ela, às vezes, crenças que você trouxe lá da sua mãe, do seu pai, ou dos seus avós, que não dá mais. Tá? Hoje, a GPS que está aqui no seu inconsciente, que é essa crença, essa coisa que a gente acredita que vai dar, porque deu para os nossos pais, para os nossos avós, hoje não funciona mais. Então você precisa mudar esse GPS. Esse GPS aí você tem que deletar e colocar um novo. Só que para isso você precisa se preparar, porque se você não se preparar para esse GPS novo, não vai acontecer nada, tá? Você vai procrastinar e não vai acontecer nada. Então, depois desse GPS novo, aí vem a pirâmide das engrenagens que você precisa ter na sua vida. Aí sim, aí é top de linha. Aí você vai estar assim, ó, leve, leve, leve. Só que para isso, você tem que se preparar antes. Pensa nisso. Ou você, que não tem filhos ainda, vai sofrer para criá-los, tá? Pensa sobre isso, ok? Então é isso que eu queria deixar para você. Presta atenção, ok?